Fala aí, pessoal, beleza? Espero que vocês estejam gostando aí da nossa playlist, né? Tanto do SQL Server, a gente está desbravando aí para um total zero ali, né? De que não tem experiência nenhuma mesmo com banco de dados, até um nível mais bacana ali que você consiga se virar aí no dia a dia, né? Na empresa onde você trabalha, ou se você ainda não está na área. E a ideia hoje aqui é um pouco do que a gente está vendo nas duas playlists. Tinha a playlist de .NET, a gente veio avançando com a do .NET, sistemas que utilizam ainda a do .NET, tem muito legado também, é importantíssimo saber trabalhar com a do .NET. E agora que a gente vai ver algo mais atual, que é bem utilizado, e são algumas maneiras diferentes de trabalhar com o Entity Framework. Vai ser o foco desse vídeo, a gente vai dar sequência depois, falando de DAP, entre outras coisas, para a gente fechar aí esse ciclo de comunicação com o banco de dados. A gente vai trabalhar com um projeto de API e vai mostrar como aplicar o DB First, o Code First, entre outras dicas lá de Entity Framework. O foco vai ser esse, espero que você goste. Né? Compartilhe aí com a sua galera para poder ter um alcance maior. Dá bastante trabalho produzir esse conteúdo e é um conteúdo gratuito. É uma iniciativa realmente aí para ajudar as pessoas, né? Eu espero que vocês gostem aí do conteúdo. Se puderem se inscrever no canal também para poder ser notificado. A gente ainda está com poucos inscritos ali, né? E hoje a gente vai falar sobre os frameworks voltados para banco de dados, né, conhecidos como ORM. E é claro, não tem como a gente falar de ORM sem falar do principal aí, ORM voltado para o desenvolvimento do .NET, que é o Entity Framework. Foi criado, né, pela Microsoft e vem evoluindo, né, a Microsoft vem evoluindo ele. No começo ele sofria muito questão de performance, né? O pessoal falava muito que queria matar a aplicação, era só botar Entity Framework para rodar, né? E aí a Microsoft vem fazendo um trabalho desde o Entity Framework 6.3. Hoje realmente é difícil você pensar em trabalhar com desenvolvimento .NET sem o uso de um ORM, principalmente sem o uso do Entity Framework. A gente tem aí como principal concorrente do Entity Framework, né? O Hibernate, né? No Java é o Hibernate. Aí no .NET botaram o N lá. Isso, aí quando veio pro .NET botaram um N na frente, né? O N Hibernate. No começo... Eu usei bastante, cara, muito bom, muito bacana. No início o N Hibernate ele trabalhava tudo com XML, depois veio evoluindo também. E hoje a gente vê que realmente as pessoas que usam o N Hibernate estão diminuindo e cada vez mais o pessoal vai aderindo ao uso do Entity Framework, né? Então, para a gente falar do Entity Framework, a gente vai abordar aqui o site, que é o Entity Framework Tutorial, né? O URL dele é entitymframeworktutorial.net. Ele vai ter um material bem completo. Não faço a menor ideia de quem é o dono desse site. A gente está fazendo propaganda dele comercial aqui. Ainda. Porque é bom free, mesmo. E porque é bom. Então, tem muita coisa aqui, muito material falando sobre o Entity. Então, ele fala que é desde a base, né, conceitos básicos, aí fala sobre o Entity Framework até a versão 6, que foi para .NET. Aí fala sobre o modo DB First, né, Database First, fala sobre Code First e entrando no core aqui também vai falar sobre a mesma estratégia, né, Database First, Code First. Então é um material muito completo que eu recomendo. Está nos meus favoritos, eu recomendo que vocês adicionem também. Vou clicar aqui no conteúdo do Entity Framework Core. Aí ele vem mostrando para a gente, basicamente aqui, o início, né, do Entity Framework Core. Como que ele surgiu, quais foram as versões por quem ele passou, né, quais tecnologias. Então tem todo um histórico aqui, vale muito a pena, uma leitura que eu recomendo a gente ler sobre esse conteúdo, bem ilustrado, né, bem detalhado mesmo, explicando aqui como funciona, tá? O uso de arquivos EDMX, que eram utilizados no começo e hoje em dia já não está sendo mais utilizado. Fala sobre a estratégia do lazy loading, que é o carregamento preguiçoso, né, fazendo uma tradução mais literal, né, que é você fazer um select no banco e já trazer as navegações, né? Então, se você tem, por exemplo, uma tabela de vendas, né?
Aí na tabela de vendas tem os itens da venda, né, os produtos que foram vendidos realmente, ele já traz essa coleção. E o lazy loading sempre foi motivo de muita polêmica, porque se o seu conteúdo for muito extenso, ele traz problemas de performance, tanto que hoje a Microsoft eliminou, né, o lazy loading do Entity Framework Core. Então ele vem explicando sobre isso, né, como que trabalha toda essa questão aí do Entity Framework. As compatibilidades, ó, ele explica, né, como que o que a gente precisa instalar para poder usar o framework. Então, assim, bem legal mesmo esse site, esse conteúdo, ajuda muito aí para a gente aprender. Até a gente que já tem conhecimento, a gente que já está, né, na estrada aí há mais tempo, a gente está sempre consultando, sempre procurando, né, novidades em relação ao uso do framework. Então, ele vem falando sobre como é a história, a instalação, né, o que eu vou fazer para instalar, e legal, aqui ele mostra aqui como criar o projeto, o que eu preciso instalar, quais são as configurações que eu preciso fazer, bem passo a passo mesmo, muito legal. Então, fazendo esse passo a passo aqui, não tem erro. Ele mostra como trabalhar com CLI também. Bem legal mesmo o conteúdo desse site. E aí a gente vai abordar, no caso, esse conceito, né, de trabalhar com banco de dados existentes e trabalhar com o que a gente chama de Model First, né, ou o Code First, que é começar pela aplicação, depois o Entity Framework criar o banco de dados para mim. Costuma brincar que isso aí é o sonho de consumo de todo programador, né? Fazer um sistema que até o banco de dados vai começar do zero. Na realidade, é muito difícil isso acontecer, né? Na grande maioria das vezes, a realidade é o quê? Você já tem um banco de dados, a empresa já tem, né, os dados, e você consome esses dados na sua aplicação. Então, na real mesmo, que a gente vai trabalhar majoritariamente é com essa estrutura do Database First, né, que é o banco de dados existente. E a questão do banco de dados inexistente, a gente vai começar falando sobre ele, que aí a gente vai ver aquela parte mais crua mesmo. Depois a gente faz um segundo projeto aí falando sobre a estratégia do banco de dados existente. Então, vou dar início aqui criando o meu projeto, vou abrir o Visual Studio, criar aqui um novo projeto. Beleza. E como o Diego explicou, a gente não vai fazer um projeto muito extenso, né, por questão de foco no Entity Framework. Então, eu vou criar um projeto Web API, vou botar o Entity Framework para rodar no Web API, e aí a gente já vai ter esse projeto funcional já para a gente consumir os dados, né? A gente até vai aproveitar para falar um pouquinho sobre o que mudou no .NET 6 em relação às versões anteriores, mas o nosso foco aqui é configurar o Entity Framework. Então, aquilo que a gente já veio falando até aqui, de criar repositório genérico, né? A gente vai pular, a gente vai, né, pegar uma licença poética aqui, a gente vai deixar de fazer esses recursos para focar realmente no Entity Framework. Então, vou pesquisar aqui no projeto API, aí ele vai mostrar aqui, ó, .NET Core API, aí só toma cuidado, né, para escolher o idioma certo, trabalhar com C#, né, eu vejo que ele bota embaixo aqui um F#, depois ele bota aqui embaixo um projeto web com .NET Framework, o que a gente quer é realmente um projeto API com .NET Core. Então, next, nome do projeto eu vou chamar de escola, ok? Vou até chamar aqui de escola API, o nome da solução eu vou chamar somente de escola. Quer dizer, por mais que a gente tente fazer uma coisa muito simples, a gente não consegue lutar contra os nossos instintos, né, Diego? Então, o mínimo de organização aqui a gente vai ter, né? Vou criar o projeto e vou criar a solução aqui, um conteúdo mais genérico. Aí, em relação ao framework utilizado, vocês vão reparar que eu nem instalei o 5. O Diego, como é mais cascudo aí, vamos dizer assim, é um nerd mais, né, raiz, o Diego ele deve ter aqui do .NET -1 até o .NET 7, né, que já deve estar instalado o preview aí na máquina dele. A Microsoft retirou o .NET 5 de suporte, isso foi recente, não sei se já fez um mês, mas uma parada
de um dia para outro. Do nada, a Microsoft lançou um anúncio aí que o .NET 5 não estava mais sob suporte, né? Sobre o regime de suporte. Eles devem ter encontrado alguma vulnerabilidade muito grave no .NET 5 que literalmente eles tiraram o .NET 5 do suporte da Microsoft. Então, se a gente entrar lá no site da Microsoft, a gente vai ver que já nem disponibiliza mais o download do .NET 5. Vou baixar aqui, vou acessar aqui a página de SDK do .NET. Encontraram alguma coisa... Eles devem ter encontrado alguma coisa muito grave. Se eu abrir aqui todas as versões do .NET, vocês vão ver aqui, ó, tira... Ó, o 3.1 está com suporte, né? Aí bota aqui que o 6 é a versão atual e o 7 está na versão preview. Aí ele bota aqui as outras, ó, fora de suporte já o .NET 5. Quer dizer, não faz nem sentido isso, né? O 3.1 está na lista ainda com suporte e o 5 já saiu. Teve caroço no angu aí para a Microsoft ter feito isso de forma tão abrupta, né? Então, já fica a dica aí, quem estiver instalando o SDK, evita o .NET 5, né? A Microsoft não falou abertamente, né? Tipo, ó, tiramos do ar porque tem um problema tal. Simplesmente eles falaram que não está mais sob suporte, ok? Então, eu vou usar aqui o .NET 6, não vou trabalhar com tensão, não tem necessidade nesse momento de trabalhar com tensão. Vou deixar aqui o HTTPS configurado, não vou trabalhar com Docker, né? É um assunto que depois a gente pode até abordar de forma separada, né? Subir um containerzinho e tal, mas nesse momento não. Vou deixar aqui o uso de controllers, que aliás isso já é uma das novidades do .NET 6, o conceito de Minimal APIs. O que é o Minimal API? A ideia do Minimal API é você fazer toda a sua aplicação com um arquivo .cs somente. Você fazer um program.cs e ali dentro você criar uma API que seja para atender de forma extrema o conceito de microserviços, né? Porque muita gente vai fazer microserviços, aí cria uma aplicação normal, então isso é o conceito de Minimal API. A gente não vai trabalhar com esse conceito por enquanto. Depois a gente dedica um projeto, um vídeo só para isso. Vou deixar habilitado aqui o OpenAPI para ele instalar o Swagger para a gente, para testar depois os endpoints que a gente vai criar. Clicando no botão Create, aí a rapaziada que está acostumada com .NET 5, né, nessa hora já dá uma pirada, porque a primeira coisa que a gente vai procurar, né, é lá no nosso arquivo de configuração, né? A gente vai procurar o startup.cs. Descobre o cara pira com a falta do namespace em algumas situações, pira com um monte de coisa. Aí. Então, ele abriu aqui na outra janela, vou arrastar aqui. Aí a gente programa com a estrutura de classe mesmo, né? Com as chaves envolvendo tudo, o cara fica doido que não tem nada disso. Não. A gente já repara aqui, ó, uma limpeza, né? Na raiz do projeto. Ele vem com a PP7, que aí, né, dispensa maiores apresentações, né? O app7, onde a gente vai botar configurações iniciais, como connection string. Se você quiser trabalhar com conteúdo de serviços, né, para consumir outras APIs, você vai criar uma chave para configurar cada serviço que você vai consumir, cada endpoint que você vai consumir. Então, né, configurações de log, né? Isso, configuração de log, configuração de autenticação. Isso, tudo isso você vai colocar aqui no app7. O program, que agora já traz o funcionamento do program, que a gente já tinha antes, e do startup. Então, o startup agora está inserido aqui dentro do program. Então, daqui a pouco a gente fala sobre ele com um pouquinho mais de detalhes, né? E aqui, como eu criei um projeto API pelo Scaffolding, ele já criou o Area Forecast aqui para mim. Eu vou excluir essa classe, a gente não precisa dela. E aqui nos controllers, eu vou também renomear esse controller aqui, chamar ele de alunos controller. Aí ele vai me pedir para renomear as referências, eu vou botar que sim, eu quero renomear. Vou remover esse objeto aqui que é referente ao API lá da previsão do tempo, não preciso dele. Vou manter aqui o logger, mas não vai usar, mas já está configurado, não tem por que eu tirar. E vou manter também esse método get, só que eu vou só trocar aqui, por enquanto, eu vou deixar
ele retornando string, só para tirar o erro mesmo. Vou botar ele para retornar string.empty. Eu errei a digitação aqui, né? Então ele vai retornar um string.empty. É uma coisa curiosa aqui, gente. Eu botei string e ele pegou a letra maiúscula aqui do string, né? Isso quer dizer que ele pegou a classe string. A Microsoft recomenda que a gente não faça uso de classe, sim faça uso da struct. Então, eu fiz aqui substituí o S maiúsculo pelo S minúsculo e ele automaticamente fez uso do struct. Struct, a gente chegou a falar sobre ele em vídeos anteriores, lá quando a gente estava falando mais da parte básica. O struct, ele é uma estrutura mais simplificada que não trabalha com referência de memória. Ele trabalha com o valor, instância direta de valor. Então, ele é mais performático, principalmente quando você está trabalhando com elementos singleton, elementos que só vão ser usados naquele momento. Você não vai ficar compartilhando recursos daquele elemento. Então, a própria Microsoft já faz uso aí do struct nos seus objetos nativos. Então, por exemplo, quando você faz um int, você está usando um struct do int 32, né? Então, o int, na verdade, é o int 32, o long, né, quando a gente faz uso do long, seria o int 64, e o byte seria o int 32, então o int 16, aliás. Então, o uso do struct, ele é mais performático, trabalhando com objetos singleton, ou seja, objetos que você não vai precisar ficar compartilhando recurso depois, tá? Então, isso aqui foi realmente só para não dar erro quando eu fizer um build aqui na solução. Eu quero conseguir buildar sem que haja erro na minha aplicação. É legal lembrar também, pessoal, para poder conseguir usar o .NET 6, você não vai conseguir do Visual Studio de 2019, né? Tá. Eu estou usando o 22 aqui direto, então meio que já fui no automático, né? Mas o que o Diego falou aí é muito importante, né? A gente não pode usar o 19 aí com .NET 6, beleza? Esse projeto que é simples, se você não quiser instalar o 2022, funciona com VS Code normalmente. Isso, pode usar o .NET CLI para a gente poder criar o projeto API, né? E aí trabalha a partir do Visual Studio Code sem problema nenhum. Bom, então vamos para o que eu preciso aqui para a gente trabalhar com a Ant Framework. O primeiro passo é a instalação do pacote no Get. Vou clicar com o botão direito no projeto, Manage no Get Package. Aí eu vou procurar aqui no browser pelo Ant Framework. Ele já deve até aparecer no topo da lista. Vou até deixar ele carregar o padrão. Olha só que bonito. O Ant Framework. Eu vou utilizar o Ant Framework com o SQL Server. A gente tem Ant Framework trabalhando com MySQL, trabalhando com diversos outros bancos. Mas eu vou trabalhar aqui com o SQL Server, que aí tem que ficar instalando conector, né? Tudo nativo. Então selecionei aqui Ant Framework do SQL Server. A versão mais atual que ele tem aqui é o 6.6. Vou mandar instalar. E aí ele vai dizer para mim que precisa de mais alguns objetos aqui de dependência. Então vê que ele está instalando um monte de coisa que eu não precisei me preocupar. Abstractions, Analyzer, Relation. Bastante mesmo. Ele já instala um monte de coisa aqui. Só vou dar o OK. Aí ele está me avisando, né? Tudo que eu estou instalando aqui, aceito a instalação. E a gente também deve instalar esse carinha aqui, ó, o .NET Tools, o Ant Framework Core Tools, que é para a gente poder trabalhar com scaffolding mais à frente. Então, a gente vai falar sobre migrations, né? Então, a gente precisa instalar o Tools também. Vamos usar uma linha de comando ali, que pode ser tanto o CLI dele, muda um pouquinho o termo, né? Ou aquele do Nugget, e aí você consegue montar as migrations ou usar aquele scaffold. Isso. Então, fazendo aqui a instalação, acho que eu recusei a instalação. Você emocionou ali, não colocaram de outra cor, não? Ok, o cara nem... instalou não. Estranho. Deixa eu dar um rebuild aqui na aplicação para ver se está com algum erro. Não, instalou sim. A gente tem alguns itens aí para correr atrás também, né? Corrigir alguns bugs. Ele deu um delay aqui na configuração. Outro também que a gente pode instalar é esse carinha aqui, ó, o Ant Framework Design.
ele vai ajudar na hora da gente criar os templates para fazer o CRUD, né? Criar um list, criar um create, ele também vai ajudar nessa parte aí. Não é fundamental não, até a gente não vai criar tela nesse cara, né? Se for o caso, a gente pode instalar, ok? Vejam que eu cancelei, né? Porque no nosso projeto aqui a gente não vai precisar dele. Então, estou com o Entity Framework instalado. Se a gente vier no terminal, ó, o cara que não está acostumado a trabalhar no modo terminal, apanhando aí. Então, se eu digitar aqui um .NET EF, a modelagem, para que a gente trabalhar com o Model First, né? Então, a modelagem do projeto aí, antes da gente criar o banco de dados. Já já a gente volta.